Seja bem-vindo ao canal Devocional com Cristo, um espaço criado para aproximar você da presença de Deus. Uma pessoa fracassada não perde porque o mundo foi injusto. Ela perde porque sua própria mente não obedeceu a si mesma. Imagine por um instante que dentro da sua cabeça existe a arma mais poderosa já criada, a sua mente. Ela sozinha tem a capacidade de gerar riquezas, mudar destinos e construir impérios. Mas o que a maioria das pessoas faz é diferente. Elas andam pela vida como se carregassem um tesouro infinito, mas o mantêm trancado, enferrujado, sem nunca usá-lo em seu potencial máximo. Talvez você já tenha passado por aquela sensação de estar preso dentro da própria cabeça. Você faz planos, cria metas, sonha alto, mas no silêncio da noite, a mente começa a sussurrar dúvidas. E se eu não conseguir? E se não der certo? Melhor deixar para depois. Quantas vezes esses pensamentos roubaram de você o que poderia ter sido um momento de coragem? Não é que você não queira mudar. Você quer. Você deseja mais da vida. Mas é como se algo invisível puxasse você de volta sempre que tenta dar um passo diferente. E isso dói, porque no fundo, você sabe que poderia estar muito mais longe, vivendo mais, sentindo mais, conquistando mais. Mas a mente, que deveria ser sua aliada, se comporta como um inimigo silencioso. Preste muita atenção em mim, porque entender isso pode mudar tudo. Não é sua culpa. Todos nós carregamos essa luta. A diferença é que alguns decidem assumir o controle, outros deixam que os pensamentos os controlem. E aí está a raiz de quase todas as dores humanas. Viver como prisioneiro de uma mente indisciplinada. Mas respira fundo agora e imagina comigo, como seria se a sua mente obedecesse a você? Se cada pensamento fosse como um soldado pronto para servir à sua vontade, em vez de sabotar os seus planos? Como seria acordar de manhã não com peso, mas com clareza, com a sensação de que sua cabeça não é mais uma prisão, mas a chave para abrir todas as portas que você sempre quis atravessar? Eu quero que você entenda. Dentro de você existe uma arma imensamente poderosa e ela nunca esteve quebrada. Ela só estava apontada para o lado errado. A boa notícia é que você pode virar essa arma, direcioná-la, treiná-la e usá-la para construir a vida que sempre imaginou. Talvez você esteja cansado de tentar e falhar, cansado de começar e parar, mas a verdade é que nada disso define quem você é. O que define é o que você decide a partir de agora. Porque sim, é possível fazer sua mente obedecer. É possível transformar dor em força, dúvidas em clareza, pensamentos em resultados. Que a jornada começa aqui, comigo e com você. Se permita escutar de coração aberto, porque o que vem a seguir pode ser o início de uma transformação que vai mudar não só o que você faz, mas quem você é. Feche os olhos por um instante e pense em tudo o que você já quis realizar. Os seus maiores sonhos, aquela casa, aquele carro, aquela estabilidade financeira e até sentir orgulho de quem você se tornou. Esses desejos não são ilusões. Eles são sinais, chamados da sua própria alma para que você desperte o potencial que carrega. Mas o problema é que, na maioria das vezes, a mente cria um abismo entre o que você deseja e o que você faz. Ela enche o caminho de desculpas, cria labirintos de medo, fabrica histórias que parecem tão reais que você acaba acreditando nelas. Agora, escute com atenção. Esse abismo não existe fora de você. Ele não é uma muralha construída pelo mundo, mas um reflexo da sua própria mente. E se foi sua mente quem construiu, ela também pode ser a responsável por derrubar. Mas para isso, ela precisa obedecer a você. Você não precisa de uma inteligência extraordinária para começar a mudar. O que você precisa é aprender a direcionar o poder que já existe dentro da sua cabeça. A mente, quando indisciplinada, pode destruir, mas quando treinada, pode criar resultados que parecem milagres aos olhos dos outros. Imagine comigo, você sentado diante de um desafio que antes parecia impossível, aprender algo novo, iniciar um projeto, mudar de vida. De repente, em vez de sentir medo, você sente clareza. Em vez de hesitar, você dá o primeiro passo. E ao dar esse passo, descobre que não estava diante de um muro, mas de uma porta esperando para ser aberta. É isso que acontece quando você faz da sua mente sua arma mais poderosa. Ela deixa de ser um campo de batalha e se torna o exército que marcha ao seu comando. E a partir desse momento, você entende que a vida não é sobre esperar o dia certo, mas sobre criar esse dia com a força da sua decisão. Preste atenção em mim agora. O primeiro passo para dominar a sua mente é entender que ela precisa de direção, não de desculpas. Se você não a comanda, ela se distrai, se perde, se sabota. Mas quando você decide ser o dono dela, tudo muda. A disciplina não nasce da vontade,
nasce da repetição. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você coloca mais uma pedra na fortaleza do seu autocontrole. E com o tempo, essa fortaleza se torna inabalável. E quanto às críticas? Escute, a maioria das pessoas fala do que não viveu, julga o que não entende e projeta nos outros as próprias limitações. Você não pode dar a alguém o poder de decidir quem você é. A crítica só fere quando encontra um vazio dentro de você. Quando você sabe quem é, a palavra do outro se torna apenas vento passando. Você continua firme, de pé, avançando. Quer saber como se tornar alguém que nada consegue abalar? Aprenda a silenciar a reação imediata. Quando ouvir algo que te provoca, respire, observe, mas não reaja. O silêncio, nesse momento, não é fraqueza, é domínio. É a prova de que sua mente não é uma marionete, mas uma espada controlada pelas suas mãos. A vida vai testar você. Vai jogar provocações, rejeições, comentários duros. Mas cada vez que você resiste à tentação de reagir, você fica mais forte. É como treinar um músculo. No início dói, parece impossível, mas com o tempo você se surpreende com a força que construiu. Dominar a mente também é escolher seus pensamentos. Você não pode impedir que eles apareçam, mas pode decidir quais ficam. É como uma casa. Muitos batem na porta, mas só entra quem você convida. Se você abre espaço apenas para ideias que fortalecem, sua mente se torna terreno fértil para vitórias. E aqui está um segredo poderoso. Haja sempre como se nada fosse capaz de afetar você, porque no fundo, nada realmente é, a não ser que você permita. O que o outro pensa não muda a sua essência. O que acontece fora não destrói o que você construiu dentro. Você só perde quando entrega o controle. Então faça um pacto silencioso consigo mesmo. A partir de hoje, nada que venha de fora vai comandar o que acontece dentro de você. Nenhum olhar, nenhuma palavra, nenhum julgamento terá mais poder que a sua decisão de permanecer firme. Porque quem domina a mente não precisa reagir ao mundo. Ele faz o mundo reagir a ele. A dor da disciplina é como o ferro que molda a lâmina. A dor do arrependimento é como a ferrugem que corrói uma espada nunca usada. E você precisa escolher. Vai forjar sua mente todos os dias ou deixá-la se desgastar até perder o fio? Sua mente é a arma mais poderosa que você carrega, mas uma arma sem treino não protege, destrói. Cada pensamento que você tolera sem questionar, cada emoção que você deixa comandar suas ações, é como entregar sua espada nas mãos de outro. Não é o mundo que te derrota, é a sua própria desatenção. Pense quantas vezes você foi derrubado por palavras que não deveriam ter poder. Uma crítica, uma rejeição, um olhar atravessado. Mas por que isso dói? Porque você deixou sua mente frágil, exposta, sem blindagem. A arma estava no seu coldre, mas descarregada. Se você quer realmente transformar sua mente na arma mais poderosa, existe um exercício que poucos têm coragem de fazer: escrever. A escrita é como o aço do pensamento. Quando você coloca no papel o que sente, o que sonha e o que decide, você transforma o invisível em concreto. Ideias que ficariam soltas ganham forma, e sua mente entende que aquilo não é mais apenas um desejo, é um comando. E aqui vai um segredo que pode mudar sua vida. Antes de dormir, nunca entregue sua mente ao acaso. A maioria deita carregando preocupações, distrações e medos, mas quem domina a si mesmo usa esses minutos finais como uma oficina silenciosa. Pegue um papel, escreva o que você fez hoje, onde errou, onde poderia ter feito melhor. Não para se punir, mas para lapidar. Assim como um guerreiro afia sua espada todos os dias, você afia sua mente revisando seus próprios atos. Pergunte-se: onde perdi tempo? Onde deixei minha mente me enganar? O que poderia ter feito diferente? Esse simples hábito cria algo poderoso: clareza. E clareza é munição. Cada noite em que você revisa seus pensamentos, você programa seu cérebro para acordar mais forte, mais afiado, mais preparado para vencer. E não subestime a força desse ritual, porque quando você dorme com clareza, acorda com direção. Enquanto outros vivem em ciclos de repetições cegas, você vive em ciclos de evolução. Cada dia é uma versão melhorada de si mesmo, porque você não apenas viveu, você analisou, corrigiu e melhorou. Dominar a mente não é nunca errar, é ter coragem de olhar para o erro sem medo, aprender com ele e transformá-lo em arma. É não fugir do que dói, mas usar essa dor como lembrança de que pode e deve ser mais forte amanhã. A arma da mente não se constrói com grandes momentos, mas com pequenos gestos repetidos todos os dias. Escrever, refletir, corrigir,
acordar decidido. É assim que se transforma um cérebro disperso em uma máquina de foco. Que no silêncio da noite, quando todos dormem, você está ali lapidando em segredo a espada mais poderosa que alguém pode carregar, a sua própria mente. A mente indisciplinada só enxerga o instante. Ela quer prazer imediato, soluções rápidas, atalhos fáceis. Mas a mente treinada se torna como um farol. Ilumina quilômetros à frente, mesmo em meio à escuridão. Você começa a perceber que seus dias não são soltos, mas parte de um caminho. Que cada ação de hoje está esculpindo o amanhã que você vai habitar. E aqui está um poder que poucos descobrem. Quando você descreve o futuro no papel, sua mente começa a trabalhar silenciosamente para realizá-lo. Não é magia, é comando. Escreva com detalhes como você quer viver, o que deseja conquistar, quem deseja ser. Quanto mais claro você for, mais a sua mente vai tratar isso não como fantasia, mas como destino inevitável. Pense, os maiores construtores do mundo não começaram com tijolos, começaram com uma visão. E essa visão era tão clara que a realidade não teve escolha a não ser se curvar diante dela. O mesmo acontece com você. Quando sua mente recebe uma ordem clara, dia após dia, ela se transforma em um exército silencioso, marchando na direção desse futuro. É aqui que nasce a verdadeira riqueza, não apenas a do dinheiro, mas a riqueza de saber que você não está perdido, que existe um propósito maior guiando cada passo. Quando você domina sua mente, você deixa de reagir ao acaso e passa a agir como arquiteto da sua vida. E quanto às críticas, elas passam a ser insignificantes. Quem carrega uma visão clara não se distrai com vozes pequenas. Quando você sabe para onde vai, qualquer comentário contrário se torna apenas ruído de fundo. O mundo pode rir, pode duvidar, pode tentar frear você, mas a mente que enxerga o futuro já está anos à frente. O segredo é esse: alinhar sua mente com uma visão tão forte que nada de fora possa derrubá-la. Quando você escreve, revisa e decide, você cria dentro de si um mapa. E com esse mapa, mesmo no meio do caos, você sabe exatamente para onde está indo. E então a vida deixa de ser acaso. Porque a mente, quando se torna sua arma mais poderosa, não apenas te defende, ela conquista territórios, abre portas e transforma sonhos em realidade palpável. Você quer saber como ter disciplina de ferro e uma mente que nada pode abalar? Então escute com atenção. Disciplina não nasce de inspiração, nasce de rituais. Se você esperar a vontade aparecer, ela nunca virá. Mas se você cria rituais que se repetem todos os dias, sua mente aprende que não existe escolha, existe ordem. Pense nisso. Quando você acorda, a primeira vitória já deve estar decidida. Seja levantar na hora certa, arrumar sua cama, escrever sua meta do dia ou começar pela tarefa mais difícil. Essa pequena conquista inicial envia um comando poderoso. Hoje quem manda sou eu. E quando você começa o dia com controle, o resto se torna mais fácil. Mas disciplina não é apenas fazer o que é fácil de repetir. Disciplina é principalmente enfrentar o que você não quer fazer e ainda assim fazer. Porque cada vez que você vence a si mesmo, você reforja a lâmina da sua mente. E com o tempo, a resistência desaparece. O que era pesado se torna natural. E o que parecia impossível se transforma em hábito. E como ser inabalável diante das críticas, das perdas e dos obstáculos? A resposta é simples e profunda. Escolha o silêncio. O silêncio não é ausência de resposta. É a resposta mais poderosa que existe. Ele prova que nada externo tem autoridade sobre o que você é por dentro. Quando você não reage, você prova para si mesmo que domina a arma mais difícil de controlar, a sua própria mente. Toda vez que alguém tentar ferir você, lembre-se, a dor só entra se você abrir a porta. E você sempre tem a chave. Se você não se abala, não há ferida. Se você não responde, não há guerra. A disciplina é justamente isso, a arte de não entregar o controle de si a nada e a ninguém. E à noite, quando o mundo se cala, discipline-se ainda mais, revise seu dia. Escreva o que fez, onde falhou, o que poderia ter sido melhor. Não como acusador, mas como mestre. Porque a mente inabalável não é a que nunca erra, é a que nunca dorme sem aprender. Esse é o segredo dos que parecem de ferro. Não nasceram assim. Eles se construíram no silêncio, na repetição, na escolha diária de não serem escravos de suas emoções. Uma mente disciplinada é como uma espada sempre afiada. Pode ser testada, pode ser atacada, pode ser posta contra o mundo, mas jamais perde o fio. Eu não vou mentir para você. Dominar a mente não é fácil. É duro, dói, exige sacrifício. Você vai precisar abrir mão do conforto imediato, das distrações que te roubam horas,
das desculpas que você mesmo inventou para se proteger do esforço. Vai ter dias em que você não vai querer levantar, em que a sua mente vai gritar para você desistir, em que o peso da rotina vai parecer maior que você. Mas é justamente nesses dias que você tem a chance de se tornar alguém diferente. Porque não é quando tudo está fácil que a disciplina é moldada. É no desconforto, na dor, na renúncia. Você só forja aço colocando-o no fogo. E você só forja disciplina colocando-se à prova. Pense em tudo que você já perdeu por ceder ao prazer do momento. Tempo jogado fora, oportunidades que não voltam, energia desperdiçada em coisas que nunca trouxeram resultado. Cada vez que você escolheu o conforto, a vida te cobrou com juros. E é por isso que agora você precisa decidir. Prefere a dor do sacrifício de hoje ou a dor do arrependimento eterno? O tempo que você dedica para treinar sua mente, para escrever, para refletir, para agir mesmo cansado, é um investimento invisível que ninguém vê, mas que um dia todos verão nos seus resultados. Você pode parecer solitário agora, enquanto luta em silêncio, mas quando sua mente se tornar inabalável, será impossível não perceber a diferença entre você e a multidão. Sim, é difícil. Sim, vai doer. Mas essa dor não é inimiga. Ela é a lapidadora. Cada renúncia é como um golpe de martelo no aço, moldando uma lâmina mais afiada. Cada vez que você sacrifica um prazer vazio pelo trabalho que precisa ser feito, você se torna mais forte. E quando olhar para trás, vai perceber que o que parecia sacrifício era, na verdade, libertação. Porque nada pesa mais do que viver acorrentado por uma mente fraca. Mas nada é mais leve do que caminhar sabendo que você comanda sua própria arma interior. Então escolha, o sacrifício agora ou a escravidão para sempre. Porque só existe uma maneira de se tornar inabalável: aceitar a dor, abraçar o esforço e transformar o sacrifício no seu maior aliado. A mente é sua arma mais poderosa, mas ela não se entrega fácil. Ela precisa ser domada, treinada, sacrificada no fogo da disciplina. É no silêncio das noites em que você escreve seus erros, nos dias em que levanta sem vontade, nos momentos em que não reage ao mundo, que você está moldando algo que ninguém poderá tirar de você: força interior. E entenda isso de uma vez: não existe vitória sem dor. Não existe conquista sem sacrifício. Cada minuto que você dedica à disciplina é um tijolo colocado na construção da sua grandeza. Cada vez que você abre mão do prazer imediato, você dá um passo em direção a uma vida que poucos terão coragem de alcançar. Você tem diante de si uma escolha simples, mas definitiva: continuar sendo prisioneiro de uma mente fraca ou se tornar o guerreiro que domina a própria arma. E eu te pergunto agora: até quando você vai aceitar viver pequeno quando nasceu para ser grande? A sua vida só muda no momento em que você diz: basta. A partir de hoje, é a minha mente que vai me obedecer, não o contrário. E se essa mensagem tocou você, eu quero que faça um compromisso agora mesmo. Escreva nos comentários: eu domino a minha mente. Esse não será apenas um comentário. Será a sua declaração de guerra contra a fraqueza. Será a marca do início da sua transformação. E eu te convido: curta esse vídeo para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum dos próximos ensinamentos. Porque esta jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Você está pronto para viver não como vítima da mente, mas como mestre dela. E quando isso acontecer, não haverá crítica, obstáculo ou medo que possa deter você. Sua mente é sua arma mais poderosa. Use-a.